pé no chão, bota o joelho no chão, o joelho direito. Tá óbvio, sim. Mais pesado. Tá óbvio, sim. Tira esse calcanhar dele daí, ó. Tá óbvio, tira esse calcanhar dele daí, ó. Calcanhar do meu quadril aí, Dalão, pra liberar a pressão, vai. Carrega no ombro. Carrega no ombro. Vai querer te trazer pra cima, tá? Sobe, sobe, sobe. Pode, gira, gira, gira. Atenção, atleta Thomas Anthony, comparecer à premiação. Atleta Thomas Anthony, comparecer à premiação. Continua. Se perder, pode cair por cima. Perfeito. Atenção, atleta Flávio Eduardo Mariano, comparecer